Eu acabei de assistir The Backrooms e saí do cinema com uma sensação muito esquisita. Mas você que já assistiu, você entendeu alguma coisa? Qual foi a sua interpretação do que é esse lugar que é um não lugar, que é um lugar esquisito? O que você acha desse filme? Eu gostei bastante do filme, só que o filme ele tomou algumas decisões que me deixaram com a opinião um pouquinho dividida. Mas, num total, a minha nota pra esse filme é 8. Queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre esse filme. Se você ainda não viu, veja. Vale a pena. Primeiramente, sem spoilers, e eu vou avisar assim que eu for falar de spoilers. Primeiramente, o que eu mais gostei foi a ambientação do filme. Ele te deixa meio claustrofóbico, ele te deixa também meio obcecado e querendo saber o que é esse lugar, sabe? Pelo menos pra mim foi assim. Eu já sabia da creepypasta, né? Porque eu sou um pouquinho nerd, talvez nerds se identifiquem comigo. Eu já sabia da creepypasta, eu já sabia um monte de coisa sobre The Backrooms, mas mesmo assim esse filme ainda me surpreendeu. Então o que eu gostei muito foi a ambientação e como eles retrataram os The Backrooms no filme, que ainda me deixou mais obcecada pra poder falar sobre esse lugar. O que eu menos gostei e que acho que a maioria das pessoas estão falando nos canais aí, nos reviews que eu vejo, né, pelo menos, é que realmente faltou bastante desenvolvimento dos personagens. Eu acho que tem alguns personagens que são pouquíssimo usados, eles têm 2 cenas no máximo, e acho que faltou também mostrar um pouco mais da exploração do personagem principal dentro dos Backrooms e como que ele chegou nesse mapa que ele tem, né? A gente já não é spoiler, tem no trailer que ele entrega o mapa lá pra psiquiatra dele. Para dar um pouquinho de contexto de quem nunca soube o que são os The Backrooms ou nunca ouviu falar, The Backrooms começou lá em 2019 num fórum anônimo do 4chan. E uma pessoa anônima postou lá uma foto de um corredor amarelo com carpete, sabe? Eu vou deixar aqui na tela. E aí, tipo assim, gente, olhando pra esse lugar, juro pra vocês, dá até pra sentir o cheiro desse lugar quando você olha pra esse lugar. Uma pessoa postou essa foto lá. E, cara, sinceramente, o cheiro que é esse negócio, tipo assim, eu nem preciso estar lá pra sentir o cheiro desse lugar, mas eu consigo, só pela foto, dá pra sentir aquele cheiro de carpete molhado, nojento, sabe? Que você entra, tá meio mofado, com aquela, sei lá, com aquele papel de parede que também tem cheiro, sabe? Aquele papel de parede quando você é criança e tá na casa da sua avó, ele já tá meio que saindo ali do rodapé, aí você vai e tira uma partezinha. É esse cheiro, assim, que eu imagino os Backrooms. Essa pessoa anônima colocou e ela escreveu o seguinte na foto: se você não tomar cuidado e usar o comando NoClip para sair da realidade em áreas erradas, você vai parar nos Backrooms, um labirinto infinito de salas vazias, cerca de 600 milhões de milhas quadradas, com cheiro de carpete úmido e o zumbido interminável de luzes fluorescentes. Realmente. Esse conceito viralizou e começaram várias teorias e conspiração sobre esse assunto. Várias obras amadoras de audiovisual criaram os seus próprios conceitos e seus próprios projetos e ideias, né, relacionadas ao que são os The Backrooms. Então, os The Backrooms que a gente vê no filme, né, eles pertencem, né, são ideias e conceitos do Kane Parsons. Ele é o diretor do filme, né, e ele é muito jovem. E ele criou muitos projetos audiovisuais aqui no YouTube mesmo, sobre os The Backrooms. Então ele criou o universo do Kane Parsons, né, que a gente vê no filme. E eu acho isso muito legal, até porque qualquer pessoa pode criar o seu próprio Backrooms, né, levando o conceito ali do que são essas salas, como a gente vai parar nessas salas, o que acontece lá dentro, quais regras você pode seguir, quais regras você não pode seguir, como que você sobrevive dentro desse lugar. Eu tenho até uns shorts aqui dentro do YouTube que eu listei algumas regras para sobreviver dentro dos Backrooms, um pouquinho antes do filme sair. Porque tem várias regras, tem algumas pessoas que botam níveis. É um mundo imenso de ideias, de imaginação sobre o que é esse lugar. E assim, eu acho incrível porque eu adoro ficar pesquisando sobre isso, né? Nós nerds doidos da cabeça que adoram ficar hiperfocando
em um assunto que não tem fim. Aí você deve estar se perguntando, o filme prende rápido? Prende. Porque ele já começa com um found footage muito legal de alguém lá preso dentro dos backrooms. E assim, é esse a parada que te prende, né? Tipo assim, o que é esse lugar? Como é que essa pessoa foi parar nesse lugar? Como que esse lugar existe? E por que que ela tá passando perigo dentro desse lugar? Ah, Bia, mas esse filme é confuso? É confuso. Mas é confuso de uma maneira muito boa. Por quê? Porque The Backrooms é confuso, gente. Ele tem que te fazer pensar, ele tem que te dar uma pulguinha atrás da orelha e te fazer pensar, assim, o que é esse lugar? O que é isso aqui? E outra também, que tem o medo, né? Esse medo da gente ficar preso dentro desse lugar. Que loucura. Aí você deve estar se perguntando, mas eu nunca pesquisei sobre The Backrooms, eu nunca soube da história. Eu consigo ver esse filme mesmo não sabendo nada? Sim. E eu acho até que funciona mais você nunca ter pesquisado e não sabe o que é The Backrooms do que a gente nerd doido da cabeça que sabe. Por quê? Porque eu criei uma expectativa que não se concretizou dentro do filme, né? Eu tenho uma ideia do que é o Backrooms pra mim, do que eu imagino que seja, de quais conceitos quais conceitos existem dentro do Backrooms, né? E o filme ele é diferente porque é a visão de uma outra pessoa do Backrooms. Não que eu tenha achado o filme ruim por conta disso ou por conta das minhas expectativas não supridas, mas pra você que nunca viu, eu acho que vai fazer bastante sentido, porque é algo que vai ser canônico para alguém que nunca pesquisou sobre os The Backrooms, né? Ele fez algo que estourou a bolha. Sobre o ritmo do filme, não espera um filme rápido, com um pacing assim, rapidinho. Mas também não esperam um filme que não acontece nada. Eu acho que o pacing é bem equilibrado para o que ele quer mostrar, mas ao mesmo tempo eu sei que tem pessoas que não vão gostar desse pacing. Ele é meio demorado, mas eu acho meio equilibrado. Mas eu também já tô acostumada a gostar de coisas meio diferentes no meio do cinema, né? Então, pra você, tem que ver o que você vai gostar. Como eu falei, alinhe suas expectativas. Se quiser, até pesquise um pouquinho sobre The Backrooms pra saber se você realmente quer ver esse filme. A construção de tensão do filme é muito boa mesmo. Te deixa claustrofóbico, te deixa sem ar, sabe? Assim, tem momentos de tensão bem legais, mas também eu acho que tem momentos de tensão ali que deixaram muito a desejar, sendo bem sincera. A fotografia é incrível, eu acho que isso pra mim aí dentro do filme é a nota 10. Fotografia incrível, até porque no meio disso tudo eles criaram os The Backrooms, eles criaram real os The Backrooms pra poder gravar, então assim, é efeito prático, então vocês já podem ver que é um outro nível, né? O que mais me chamou a atenção também nesse filme foi a direção do filme. Até porque, como eu sei que o diretor do filme é o mesmo criador dos projetos audiovisuais que fizeram muito sucesso na internet, que é o Kane Parsons, ele é um diretor novo. É praticamente o primeiro projeto dele. Então, assim, se você olhar esse filme, ele não parece um filme de um diretor novato, de que tá fazendo isso pela primeira vez, sabe? É muito inacreditável como que ele consegue passar a sensação de um filme sólido e a direção de uma pessoa que parece que já tem muita experiência no que tá fazendo. Eu entendo que ele tem os projetos audiovisuais, mas um projeto audiovisual de 45 minutos dentro do YouTube não é um filme de 2 horas. Beleza. Eu falei do efeito prático, que pra mim foi uma nota 10. Ah, e agora o CGI? Tem CGI no filme, só que assim, é pouco. Colocam ali numas criaturas, né, que aparecem. E não me incomodou não, sendo bem sincera, eu não acho que fica muito ruim. Aparece ali mais no final, só que eu não acho que ficou ruim. Eu só fiquei um pouquinho assustada porque no meu conceito de The Backrooms, né, de Backrooms, as criaturas elas não aparecem assim completamente, né? E eu gostei bastante, né, como que é retratada essas criaturas dentro do universo do Kane Parsons. Agora, meu querido visualizador desse vídeo, eu vou entrar em spoilers e eu recomendo que você pare aqui o vídeo mesmo
e vai assistir outra coisa, vai fazer outra coisa, vai assistir o filme, né? E se você não quiser saber de spoilers, é só parar por aqui. Se você quiser saber, aí já é por conta própria, sua mesma, mas eu recomendo muito você ver o filme antes de saber sobre spoilers, tá? Sendo muito sincera, porque vale muito a pena. Eu acho que a cena que eu... Duas cenas que eu gostei bastante. Não, teve algumas cenas que eu gostei bastante, mas assim, eu vou falar aqui, são as cenas que são bem marcantes. Que é quando o Clark, que é o personagem principal, ele vai até a psiquiatra dele com um mapa, falando que ele encontrou um lugar, que ele mapeou, que ele tá lá toda noite vendo isso, e tenta explicar pra ela o que é esse lugar. E ela não consegue entender, e ela pensa que ele realmente ficou maluco, né, e tudo mais. E assim, sim, gente, sim, quando alguém vem falar pra você sobre esse lugar, você pensa que a pessoa ficou maluca, obviamente, né. E nesse momento, a atuação, assim, dos personagens entrega muito. Você realmente acredita ali no que tá acontecendo, né, a psiquiatra realmente fica assim, nossa, que doido, né. Ela nem consegue disfarçar o quanto que ela tá achando que ele ficou maluco. Aí tudo bem, né, ele some, e aí essa cena ela prepara pra uma cena até melhor, que é quando ele some, ela vai atrás dele pra saber onde é que ele tá. Porque ele tá lá, ele ficou lá preso, né, nos backrooms, ou ele decidiu ficar lá nos backrooms. Ela vai lá, e quando ela chega lá, ela vê uma porta desenhada, né, lá que o Clark fez, dentro do estabelecimento lá dele. E ela olha assim pra porta, e essa cena, eu achei que construiu bastante tensão e assim, te prende. Porque ela tá olhando horrorizada, assim, achando que, tipo assim, é maluquice da cabeça do Clark. Mas tem uma mosquinha ali voando, perto da parede, e de repente ela olha pra mosca e a mosca entra, tipo assim, vai pela parede, entra pela parede. E ela fica horrorizada, fica, tipo assim, ela entrega bastante a atriz. Então assim, essas são duas cenas que entregaram muito pra mim, que funcionou bastante, que construiu ali o que é o Backrooms, até porque assim, quando você, não sei você, mas quando eu fui pesquisar sobre a creepypasta, né, sobre o que é isso, como tava rolando na internet. Quando você tenta conversar com alguém, assim, você quer conversar com seu amigo sobre algum assunto e tudo mais, que você achou super irado, que é o assunto do Backrooms. Mesmo, tipo assim, você sabendo da creepypasta, você não consegue explicar para essa pessoa o que é o Backrooms. Você tem que falar para ela pesquisar primeiro, ela entender o conceito, para depois vocês conseguirem conversar sobre isso. Porque realmente, gente, é algo que não... Assim, eu fico muito animada com esse assunto porque é algo muito além, sabe? E assim, eu queria muito que existisse esse lugar aqui. Mas é porque eu acho muito curioso o que é esse lugar, sabe? O que é esse lugar? Ele copia você, ele escaneia o seu cérebro e tenta copiar todas as suas memórias, até porque, né, a empresa, né, a corporação que tá ali por detrás, talvez, é uma corporação de ressonância magnética. Mas aí eu vou ter que me dar uma contida aqui, senão eu vou começar a teorizar e teorizar e teorizar sobre The Backrooms e eu não vou parar nunca mais. Voltando aqui, sobre as revelações que tem dentro do filme, né? Por exemplo, eu queria muito saber, né, em relação a teorias que eu tinha, né, só com a creepypasta, de como que as pessoas sobreviviam dentro dos backrooms, como que eles comiam, o que eles comiam lá para eles conseguirem sobreviver. E no filme mostra que o Clark sobreviveu lá, não sei quanto tempo, comendo as still lives, né, uma vida parada. Não sei como que eu botaria isso em português, mas é uma vida parada, como se fosse, sei lá, eu não sei explicar o que é, mas é uma criatura que parece que foi copiada tentando imitar um humano, só que esse lugar ele não entende o que é um humano, então ele copia e faz uma pessoa da forma que ele acha que é, da forma que ele vê como é. Outra revelação também que eu achei que ficou muito doido e que eu já quero muito saber mais explicações, e essa não teve tanta explicação assim, mas foi só uma revelação, é que, eu não sei se vocês notaram, mas as Still Lifes, elas não sangram, né, quando o Clark enfiou a faca lá, né, e cortou pra comer. Mas as mesas sangram. É, isso mesmo. As mesas sangram. E assim, louco, né? E outra coisa que funcionou bastante pra mim foi que o final do arco dos personagens, né? Eu achei que o filme ele induz parecendo que o filme é do Clark, mas o filme não é sobre o Clark, né? O filme é sobre a psiquiatra dele. Então, assim, ele ser morto ali pelaquela criatura gigante que é uma cópia dele mesmo, uma versão meio monstrenga dele mesmo, eu achei que ficou irado.
contar esse final do arco dele, né, e tudo mais. Mas a psiquiatra, ela conseguiu sobreviver e voltar de lá dentro dos Backrooms, né? E uma corporação ali, aquela corporação de ressonância magnética que eu falei, resgata ela, né? Só que ela fica desconfiada, óbvio, né, gente? Que lugar é esse que ninguém sabe o que é, que poucas pessoas sabem, e você sobrevive, você sai de lá, e óbvio que essa corporação não vai te deixar sair de onde você tá, né? Depois de você ter entrado lá. E outra, parece que ela foi uma das primeiras pessoas que saiu de lá com vida, pelo que essa corporação tá tratando ela. Agora eu quero ir pra parte em que não funcionou. Pra mim, né, no caso. Não sei pra você. Primeiro foi o desenvolvimento dos dois personagens que aparecem no trailer, que é o Bob e a Cat, que são ali funcionários do Clark, né? Eu acho que, assim, eles não aparecem muito. A segunda vez que eles aparecem, eles já vão de Vasco. Então, assim, a gente não se importa com eles, não dá nem tempo de se importar com eles, que eles já desaparecem, né? É isso aí. E uma coisa que me incomodou bastante do filme foi que pode até fazer sentido depois, no que eu vou falar depois. Mas o que me incomodou no filme é que você não sabe o tempo do filme. Tipo assim, você não sabe quanto tempo Clark passou lá dentro dos Backrooms, perdido, ou, né, tipo, voluntariamente ficando lá. Você não sabe quanto tempo passou que ele ficou lá dentro, tipo, aqui fora, né, fora dos Backrooms. A gente não sabe quanto tempo passou que ele não vê a psiquiatra. A gente não sabe quanto tempo que ele ficou lá dentro dos Backrooms, né. O filme, ele não retrata de nenhuma maneira como que o tempo passa dentro do filme mesmo, né? Então eu fiquei um pouco perdida nessa parte. Não sei quanto tempo que passou, não sei quanto tempo levou pra dar no que deu, não sei quanto tempo que aconteceram as coisas, né? Isso o filme não deixa claro pra gente. Mas pode fazer muito sentido porque tem teorias, e talvez isso esteja no universo do Ken Parsons, mas aí a gente pode ver um pouco mais pra frente nos próximos filmes, né? Que dentro do Backrooms o tempo passa diferente e tem viagem no tempo. Gente, eu amo tanto viagem no tempo, cara. Mas enfim, eu amo muito viagem no tempo. E assim, eu quero muito que seja retratado. Só que aqui, nesse primeiro filme, ficou um pouco confuso de quanto tempo passou, de outra coisa que eu queria muito que o Ken Parsons retratasse dentro desse filme, que eu tava esperando, que talvez fosse essa minha expectativa que não foi atendida, é sobre o Found Footage 3. O Found Footage 3 é um dos vídeos da série do Ken Parsons aqui no YouTube, onde ele retrata uma pessoa que caiu lá dentro do Backrooms e não conseguiu mais sair. Essa pessoa vai andando até não poder mais, até ele entrar dentro de uma casa meio esquisita, né, como os Backrooms retrata a casa, e ele ouvir a voz de alguém dentro da casa, né? Então ele pede ajuda pra essa pessoa porque ele quer sair dali e ele não consegue sair. E parece que essa pessoa, ela não tá dentro do Backrooms, ela tá fora da vida real. E quando esse cara pede ajuda pra pessoa que tá fora, o cara vai tentar ajudar e de alguma forma a pessoa que tá tentando ajudar ele cai dentro dos Backrooms, mas não cai aonde esse cara tá perdido. Ele cai em outro lugar e ele não consegue ajudar mais o cara que tá perdido nos Backrooms. E assim, eu achei essa parte muito legal. É uma found footage muito boa. Se vocês quiserem ver aí, eu vou deixar aqui o link na descrição. Vale super a pena ver. Tem muitos cenários retratados ali. Outras coisas que eu também não gostei muito foi esses flashbacks dessa psiquiatra. Eu entendo que ela é a personagem principal e tudo mais, mas eu acho que os flashbacks dela não levaram muito a algum lugar. Eu entendo que ela até pode ter vivido num Backrooms e esse é o trauma dela e tem a ver com ali a mensagem do filme, mas eu não acho que leve a lugar nenhum. E tem momentos que pra mim até tira a atenção do filme, porque a gente tá num momento ali super tenso e tudo mais e flashback. E aí eu fiquei um pouco chateada, entende? No final das contas, eu acho que o Backrooms entrega exatamente aquilo que ele quer entregar. Eu saí do cinema pensando bastante nesse filme, então isso já diz muita coisa. Eu gostei bastante da experiência, apesar dos apesares que eu listei aqui, né? E aí você tem que me contar também o que você acha desse filme, quando você viu, o que você sentiu, o que você acha que são os Backrooms. Me diz a sua opinião aí sobre o filme, pra gente poder debater aqui nos comentários. E eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e ter ficado aqui pra bater um papinho comigo, né? Muito obrigada, e um beijo e tchau!